aí, pessoal, meus alunos do Mais Tribunais, RR na área, pra gente começar mais uma mega aula, né? Mais um bate-papo, nossa, eu falo que não é aula, é bate-papo, pra gente aprender mais e mais e mais, pra gente conseguir o objetivo. Eu falei desde a primeira aula qual é o objetivo? Fechar, gabaritar a prova de direito do trabalho, e isso não vai ser impossível para nós. Vamos lá, vamos seguir, vamos tocar o nosso barquinho aqui. Vamos falar hoje sobre os descansos trabalhistas, né? Um tema também que aparece muito nas provas, são os descansos trabalhistas. Mas o que vem a ser esses descansos trabalhistas, RR? Para efeito de prova, a gente vai falar em descanso trabalhista dos intervalos, intra e interjornadas, o descanso semanal remunerado e os feriados e as férias, que sem dúvida aí é o principal descanso trabalhista. Vamos começar com o intervalo intra-jornada. Intervalo intra-jornada é o intervalo que ocorre dentro da jornada. É aquele famoso período paradinha para repouso e alimentação. Primeira pergunta. Todos os empregados farão jus ao intervalo intra-jornada para repouso e alimentação? A pergunta é essa. Todos os empregados? Quando a gente fala todos, dá um pouco de medo. Mas se a sua prova falar que a Maria trabalha, por exemplo, de 8 ao meio-dia. Se a sua prova falar que a Maria trabalha de 8 ao meio-dia, qual vai ser o intervalo intra-jornada para repouso e alimentação da Maria? Quanto? Nada. Não tem intervalo, porque Maria trabalha apenas 4 horas. Então, cuidado. Todo empregado tem direito ao intervalo intra-jornada? Errado! Quem trabalha até 4 horas diárias, não há previsão legal para o intervalo intra-jornada, para repouso e alimentação. Quem trabalha mais de 4 até 6 horas diárias, fará jus ao intervalo intra-jornada de no mínimo 15 minutos. Quem trabalha mais de 6 horas, fará jus ao intervalo intra-jornada, para repouso e alimentação, de no mínimo 1 hora, podendo chegar ao máximo de 2 horas. Então, cuidado. Até 4 horas diárias, de 8 a meio-dia, não há previsão do intervalo intra-jornada, do intervalo para repouso e alimentação. Renzete, isso está na lei? Tá. Está no artigo 71 da CLT, que diz assim. Vamos ler. Memória visual. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, e salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não excederá de 2 horas. Perfeito. E aí já vem o parágrafo 1º. Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Então, tudo que nós conversamos, ou seja, esse quadro, ele está previsto nesse artigo 71. Agora tem que ser um detalhe. O intervalo intra-jornada, ele não é computado dentro da jornada de trabalho. O intervalo intra-jornada, ele não é... Já estamos jornada, então a gente já sabe isso de cor e salteado, né? Então, esse intervalo, esse período, ele não é computado. Ou seja, se eu trabalho de 8 ao meio-dia, eu trabalhei 4 horas, beleza. Aí acontece o quê? Acontece que o meu intervalo intra-jornada, ele é de meio-dia às 13 horas. É o período que eu paro para almoçar. E depois eu retorno e trabalho mais... Opa, só faltou o quadradinho aqui? A gente faz, né? Tá azul clarinho, não dá nem para você ver. Depois eu trabalho das 13 às 17 horas. Trabalho mais 4 horas. Então, veja, por isso que eu falo, tenho muito dado em prova. Se a prova contar, a Joana trabalha de 8 às 17. O aluno já corre já corre com a ideia. Tem 1 hora extra, não tem não. Por quê? Porque essa 1 hora do intervalo intra-jornada, de meio-dia às 13 horas, aqui no meu exemplo, não é computado na jornada. De 8 a meio-dia, 4 horas. De 12 às 13, intervalo intra-jornada, repouso e alimentação, não é computado. E depois eu retorno aos trabalhos das 13 às 17. Perfeito. Agora, essa 1 horinha aqui, ela não é computada dentro da jornada. Até
Atente-se bem a isso, tá, pessoal? Para não errar. Pois bem, o empregador pode retirar o intervalo intra-jornada? Não pode, não. Intervalo intra-jornada é matéria de saúde, higiene e segurança do trabalho, é matéria de ordem pública. Não pode o empregador chegar e me retirar o intervalo. Aqui na minha empresa não tem intervalo intra-jornada. Isso não existe. E reduzir o intervalo intra-jornada? Pode. De forma unilateral, o empregador não pode reduzir o intervalo intra-jornada. Mas atenção, meu objetivo é prova, TRT. O artigo 71, parágrafo 3º da CLT diz o seguinte: é possível sim a redução do intervalo intra-jornada mediante ato, uma fiscalização do ministro do Trabalho, lá está sim, ministro do Trabalho, copiou e colou, ou Ministério do Trabalho e Emprego. Então, órgão de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego próprio é isso. Ele vai fiscalizar a empresa, verificar se a empresa tem refeitórios adequados. Então, ato do Ministério do Trabalho e Emprego, ou ministro do Trabalho, tem que verificar se a empresa tem refeitórios adequados e os empregados não podem estar trabalhando em regime de horas suplementares. Quero dizer, os empregados não podem estar fazendo horas extras. Nesse caso, o intervalo intra-jornada para repouso e alimentação poderia sim ser reduzido. Olha lá, o artigo 71, parágrafo 3º, que não cai, despenca na sua prova. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do ministro do Trabalho, copiou e colou da prova, pode ser também, copiou e colou da lei, para a prova Ministério do Trabalho e Emprego. Ok, aceite, não rejeite. Quando ouvida a Secretaria de Segurança e Higiene do Trabalho, se verificar que o estabelecimento atende integralmente à exigência concernente à organização dos refeitórios adequados, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Ok? Agora, cuidado com essa situação de fracionamento, redução de intervalo intra-jornada. Por quê? Porque o parágrafo 5º do artigo 71 foi introduzido pela Lei 13.103 de 2015, ele dispõe lá sobre o exercício, essa lei, da profissão do motorista. E para o motorista profissional, você tem uma hipótese de fracionamento do intervalo intra-jornada mediante previsão em norma coletiva. Diz assim o artigo 71, parágrafo 5º da CLT. Acompanha comigo que vale bem a pena. O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido ou fracionado, e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos, estritamente, os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins, nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados do setor de transporte coletivo de passageiro, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Então aí, mediante essa previsão em norma coletiva, você poderia fracionar esse intervalo intra-jornada, tá? E isso é específico para o motorista. Temos o módulo, temos uma isolada de súmulas e OJs. Claro que temos, a gente destrincha tudo que nos interessa lá, que mais cai em TRT. Só que eu não poderia, nessa aula de intervalo intra-jornada, pelo menos destacar os principais pontos, os principais tópicos, não falar de 3 coisinhas em relação à súmula 437 do TST. Pense numa súmula que eu não acho... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor. Estou aqui para dar um recado rapidinho. Quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, o melhor custo-benefício do mercado para o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, lá de Sergipe 2016? Então acesse lá concurso.com.br, que eu tenho absoluta certeza que você vai ter aí, vai se matricular, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aqui, repito, melhor custo-benefício da internet. Por quê? Porque nós temos professores aí de excelência, professores de altíssimo gabarito, e principalmente nós temos o personal coach. Personal é pessoal e coach é treinador. Então aqui você estuda em regime de metas.
o seu treinador pessoal. Todo dia você vai ter uma meta e essa meta vai ser decisiva na sua aprovação. Cumpra com as suas metas de estudos, cumpra com a sua obrigação de fazer as atividades pedagógicas, que você vai ficar competitivo e vai fazer uma grande prova, tá certo? Espero você, um forte abraço. Já esqueceram, você quer o material dessa aula? Vai lá no nosso site, baixa lá, clica lá em documentos, faz o download do material gratuitamente. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC Concursos.